Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Guila Sebem, do PP. Vamos tratar de um projeto que pretende multar aquele cidadão que descarte lixos pela rua. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Fábio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui no De Frente com a Lei, conversando com os nossos telespectadores da TV Câmara. Bom, Caxias do Sul, vereador, assim como outros municípios da Serra, é destaque nacional pelo cuidado com o lixo. Nós temos aí um trabalho exemplar da nossa CODECA, Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, que trata do lixo e da questão asfáltica também. E a população caxiense, de modo geral, não é muito afeita a jogar lixo na rua. Mas ainda assim acontecem muitas vezes casos, enfim. Como é que o senhor pretende coibir essa situação? Tem lhe preocupado muito? Chegaram reclamações? Como é que tem ocorrido? Bom, Fábio, primeiro colocar onde surgiu esse projeto, né? De que forma que eu tive a ideia de propor na Câmara de Vereadores de Caxias a criação de uma multa. Esclarecer para os quem nos acompanha, nossos telespectadores, que hoje é proibido jogar lixo em local público. Porque a nossa Constituição de 88, e fiz questão de trazer aqui, ela tem os princípios que norteiam o funcionamento da sociedade brasileira. A nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ela tem princípios e valores, né? Ela não tem definições de aplicação de multas, enfim, mas ela tem alguns princípios. E no capítulo que trata do meio ambiente, no artigo 225, ela diz exatamente o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com esse princípio constitucional, já fica claro que hoje tanto o poder público quanto a coletividade têm esta obrigação de preservá-lo para o presente e para as futuras gerações que virão. Ou seja, não é permitido, por um princípio constitucional, que um cidadão individual, um particular, entenda que pode descartar lixo em via pública, em praça, logradouros, parques, jardins, estradas do interior, terrenos públicos ou privados, porque tu está transgredindo um princípio constitucional que é a preservação do meio ambiente. Então, o projeto de lei que eu proponho não vem proibir, porque já é proibido pela lei maior, que é a Constituição Federal. O senhor pretende multar, na verdade. E até o texto do seu projeto coloca um valor em torno de entre 116 e 117 reais. Porque né? O que acontece, Fábio, no mesmo artigo 225, no parágrafo 3º da nossa Constituição, ele traz: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, que no meu entendimento jogar lixo na rua é lesivo ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, o indivíduo com o seu CPF está respondendo como pessoa física, as sanções penais e administrativas, né? De obrigação, independente de obrigação de reparar o dano. Então, a Constituição proíbe, né, esse tipo de atitude, porque está transgredindo um direito de meio ambiente preservado e garantido para as futuras gerações, como princípio constitucional, e também coloca o infrator, seja pessoa física ou jurídica, passível de levar uma pena, uma punibilidade. E, no meu entendimento, Caxias do Sul pode, através do projeto que eu proponho, que cria uma multa, aplicação de uma multa a este cidadão, não só preservar o meio ambiente, como também punir quem não cumpre. Como é que o senhor chegou direito a esse valor, próximo a 117 reais? Por que esse valor exatamente o senhor propõe no texto do projeto? Bom, Fábio, eu tenho tido muito cuidado quando falo deste projeto, porque o vereador não tem a competência, né, de estabelecer uma fiscalização, porque quem define de que forma uma lei vai ser aplicada, vai ser fiscalizada é através do Poder Executivo e de competência privativa do prefeito. O que eu estou propondo neste projeto de lei, e por que este valor, é que a gente crie a multa num valor mínimo de 5 VRMs, que é o valor de referência municipal. Isso, que hoje está em R$ 23,39, vezes 5 VRMs, calcularia em torno de R$ 117, 116,95, 96 centavos. R$ 117, aplicação de
multa aquele cidadão que for flagrado descartando lixo na rua, desrespeitando um princípio constitucional, uma obrigação do coletivo de preservar o meio ambiente e, desta forma, o município estaria aplicando uma sanção que é permitida pela Constituição, a sanção de uma multa. Propus o valor de 5 VRMs no entendimento que depois, se aprovado em plenário, entendo que será aprovado porque tenho conversado com os demais colegas vereadores e percebe-se que tem boa aceitação e sancionado pelo prefeito, caberá ao chefe do Poder Executivo regulamentar a lei, de que forma será fiscalizada, quais serão os entes públicos competentes para fiscalizar e também se a multa se limita a 5 VRMs ou para casos de volumes maiores poder aplicar uma multa até de maior incidência. E tem que colocar bem claro aqui, Fábio, eu me incomodo quando vejo algumas pessoas em Caxias comer um pacote de biscoito e jogar o papel na rua. Eu vejo, não é seguido, mas a gente vê, pessoas abrir a janela do carro, abrir não, vidro eletrônico, tudo automático, o carrão, jogar uma lata de refrigerante, uma garrafa de água mineral PET pela janela, fechar o vidrão e continuar transitando. Esse tipo de atitude não é digna de um cidadão. Porque um cidadão ele só está no seu pleno exercício de cidadania quando ele cobra os seus direitos, mas cumpre o seu dever. Isso é um princípio constitucional nosso, é preservar o meio ambiente, é teu dever preservar. E quando tu joga uma lata de refrigerante pela janela do teu carro, tu está deixando de cumprir um dever teu de preservar o meio ambiente. Ah, tu tem o direito que tem a varrição da rua porque tu paga imposto. Sim, é um direito do cidadão cobrar a limpeza, cobrar que a Codeca tenha a varrição, cobrar que o poder público mantenha as redes de drenagem, as bocas de lobo desobstruídas para drenagem, para não causar alagamentos, mas é dever do poder público e da coletividade a preservação. Uma colaboração mútua. Então, nesse entendimento, Fábio, é algo que me incomoda. Eu não considero este um cidadão pleno, este é um indivíduo que cobra seus direitos, mas não cumpre seu dever. E perante esse incômodo que eu tenho, e também algumas pessoas que me comentam que não entendem por que uma pessoa na Praça Dante, por exemplo, consome um saco de pipoca, um churros, e joga no chão o guardanapo, o pacote, quando tem algumas lixeiras do lado. Sim, sim. Ou ao longo da Sinimbu, abre o vidro, containers da Codeca, joga, tá esperando o ônibus, tomou uma latinha de refrigerante, joga no chão, tem um container da Codeca do outro lado da rua. Tem lixeiras, ou seja, tem alternativas de descarte. E se o poder público não der alternativas, o cidadão tem que reservar aquele lixo no seu bolso, no lixinho do carro, e quando encontrar a solução adequada, destinar. E me incomodando isto, eu vi surgir no Rio de Janeiro, há 2 meses atrás, né, um programa chamado Lixo Zero. Fui estudar como que o Rio de Janeiro fez, como vem fazendo, em cima desta percepção de novo costume cultural e educacional que o Rio de Janeiro, através do seu prefeito, implantou, eu propus o presente projeto de lei. Vereador, exercitando um pouco essa lei na prática, claro que na medida em que a Câmara aprovar a sua proposição encontra em processo de tramitação pelas comissões da Casa, ainda não foi ao plenário. Mas exercitando essa lei na prática, eu lembro que recentemente o Executivo trouxe à Câmara, apresentou um projeto para a proibição de comida aos pombos. E até foi motivo de um certo deboche, digamos assim, em plenário, porque muitos vereadores problematizaram o seguinte: embora o projeto tenha sido aprovado, enfim, a lei entrou em vigor, eu lembro que alguns vereadores, por exemplo, o vereador Renato Nunes, alguns membros da bancada do PT também, colocando, mas como é que vão fiscalizar isso? Eu virei um fiscal de plantão cuidando quando o sujeito vai dar ou não comida aos pombos. Da mesma forma, eu confesso para o senhor que me lembrei dessa situação quando li o texto do seu projeto. Como é que o senhor imagina, não é função do vereador, mas como é que o senhor percebe que o Executivo poderia regulamentar isso? Como é que fiscalizaria se o sujeito está ou não jogando lixo no chão? Perfeito. Fábio, essa é uma questão bastante importante, porque de nada adiantará eu trabalhar este projeto que está proposto, defendê-lo, buscar a aprovação no plenário, levar a sanção do prefeito, entendo que se aprovado por esta Casa Legislativa e será sancionado pelo prefeito, se não regulamentar. Ela acaba ficando uma lei inócua, porque se nós estamos criando a aplicação de uma multa e não tiver a regulamentação de como se dará, ele vira um projeto sem efeito prático nenhum. Então, qual é o meu entendimento, né? É que nós consiga, após a sanção do prefeito,
e ele, na proposta que eu trago no projeto de lei, ele terá 120 dias para regulamentar a matéria, né? E regulamentar pressupõe o valor da multa proposta é 5 VRMs, terão multas maiores, e principalmente quem irá fiscalizar, né? No Rio de Janeiro, que é o modelo que eu tenho trazido como exemplo, e não tenho problema nenhum de dizer aqui na TV Câmara, no de frente com a lei, que nós temos que copiar o que é bom. Sim. E como é algo que já vinha me incomodando, porque transgride o direito do meio ambiente equilibrado e também acaba gerando problemas nas redes de drenagem, alagamentos, entupimento de boca de lobo e assim por diante, gerando inúmeros transtornos para a coletividade, né? Eu fui entendendo como fizeram no Rio de Janeiro. Por exemplo, o prefeito do Rio definiu que são os fiscais, né? A guarda municipal tem competência para, ao ver um cidadão, um infrator cometendo essa irregularidade, não vou chamar de um crime, né? Vou chamar de uma irregularidade, uma contravenção, enfim, não sei qual é o nome jurídico que se dá para essa ação. Vamos dizer, esse desrespeito, essa falta de educação, o guarda municipal pode identificar o infrator e notificá-lo. Também os fiscais da Conlurb. A Conlurb é a nossa Codeca. Nós temos a Codeca em Caxias, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem a Companhia de Limpeza Urbana, de Varrição, Capina, Lixo, que é a Conlurb. Então tem fiscais da Conlurb que também, por regulamentação do prefeito do Rio de Janeiro, podem identificar o infrator e notificá-lo. E um ponto muito importante que eu julgo que é o sucesso desse projeto. O prefeito do Rio fez uma parceria com a Brigada Militar, com a Polícia Militar Carioca, né? A Brigada é no Rio Grande do Sul, né? Mas com a Polícia Militar Carioca, onde os policiais, quando estão no horário de folga, podem trabalhar junto com o agente administrativo da prefeitura, junto com o guarda municipal, junto com o fiscal da Conlurb, para dar aquele ímpeto de força policial. E estas horas que esse policial trabalha, que são horas extras, são pagas pela prefeitura municipal. Pô, interessante. Então, o policial carioca tem a sua atividade pelo governo do estado, de policiamento ostensivo, de polícia militar, e nas horas vagas pode trabalhar apoiando essa fiscalização da preservação ambiental e aplicação de multas, recebendo pelo município as horas extras que desenvolve. Sem dúvida, vereador. E o projeto, para além de toda a questão da multa, e se ele chama a atenção para a conscientização, eu entendo que o poder público, no que essa matéria for aprovada, tomara que seja, se apropria no sentido de fazer campanhas de conscientização, porque a ideia não é sair multando a população, é apenas chamar a atenção para se conscientizar que não pode jogar lixo no chão. Exato, Fábio. O Rio de Janeiro deu um período de adaptação. Exatamente. Imagina que essa lei foi constituída em 2001 no Rio de Janeiro, pelo prefeito anterior, e nunca foi colocada em prática. O atual prefeito, o Eduardo Paz... Era o César Maia e agora o Eduardo Paz. Isso, a lei foi aprovada por uma lei de autoria do Executivo lá em 2001, mas o Rio de Janeiro não colocou em prática. Sim. O atual prefeito se apropriou desta lei, construiu um projeto chamado Lixo Zero e fez a parceria com a Brigada, com a Polícia Militar e com a sociedade carioca. Vereador, mudando um pouco de assunto, eu queria retomar, até lhe provocar no seguinte sentido, que em plenário o senhor vem assumindo posições ideológicas, o que é muito interessante, um momento de crise aí de representações dos partidos, as pessoas não têm mais noção, não é que não tenham noção, mas acabam ficando insatisfeitas com a forma que tem sido conduzida a política em âmbito nacional, e as próprias ideologias perdem certa credibilidade. Então, é comum vermos no plenário agora o senhor e o vereador Rodrigo Beltrão em campos distintos de formação ideológica, de concepção política, mas fazendo debates muito saudáveis. Recentemente eu provoquei o vereador Rodrigo Beltrão nesse sentido e agora faço o mesmo com o senhor. Na sua opinião, levando em conta a política, como o senhor tem observado, como é que está a divisão específica entre direita e esquerda? O que é direita e esquerda hoje para quem está nos acompanhando, na sua opinião? Bom, Fábio, primeiro, obrigado por essa oportunidade de nós falarmos de um tema, no meu entendimento, muito relevante. A política brasileira, como é de conhecimento, ela caiu no descrédito. Ela deixou de ter uma identidade de posicionamento ideológico, de concepção de qual o melhor formato de Estado para atender os anseios da sociedade. Antes de nós falarmos em ideologia, nós temos que saber que a comunidade, o cidadão, o eleitor, o que ele quer do seu governante?
ele quer resposta rápida, ele quer retorno do que ele gera, da riqueza, dos impostos que ele arrecada, e ele quer serviço de qualidade. Então isso não tem questão ideológica direita e esquerda. Isto existe uma diferença muito clara de gestores públicos, os lerdos e os rápidos. Nós do Partido Progressista entendemos que hoje nós, gestores públicos, temos que ser rápidos, dar respostas rápidas à sociedade. O período de políticos lerdos passou. Não tem mais espaço para isso e a sociedade está cada vez mais exigente, com razão, porque nós estamos melhorando a formação, a qualidade de vida do povo brasileiro, e quanto mais tu melhora esta qualidade de vida, mais perspectiva de boas obras, de bons resultados a sociedade tem. Então, a primeira questão é nós distinguir os lerdos dos rápidos, né? E os rápidos não é atropelar os processos, não é atropelar a questão ambiental, não é atropelar a questão social, como a gente vê na China, que é rápida a resposta do governo, mas eles desrespeitam os princípios ambientais. Eles não respeitam... Sim, leis trabalhistas, então, é um regime diferente, as questões sociais na China estão muito aquém, estão muito pior, né? É um retrocesso. Mas, enfim, mas eles são rápidos. A China busca uma eficiência de mercado, a qualquer custo. A China é um país de resposta rápida, onde o governo responde rapidamente aos anseios e às necessidades da sociedade, mas que não preserva, no meu entendimento, os direitos trabalhistas, sociais e ambientais. O Brasil e o Partido Progressista se posiciona assim, como um partido que entende os avanços desses direitos trabalhistas, sociais, ambientais, mas também percebe a importância da sustentabilidade econômica dos processos, né? Então nós somos um partido de direita, o Partido Progressista é um partido... Isso que eu ia perguntar para o senhor, Sim. por que o que vem a ser então, nos dias de hoje, na sua opinião, ser um político de direita, em que está muito na moda se intitular de esquerda? Isso, e por que está na moda se intitular de esquerda, Fábio? A esquerda no Brasil fez um trabalho, por competência e mérito da própria esquerda, ou até por omissão da direita, de vender à sociedade, ao eleitor, à comunidade brasileira, que a esquerda é o social e a direita não é o social. Não é a verdade no entendimento ideológico. Existe uma diferença ideológica entre esquerda e direita. E qual é? De forma muito prática para que os nossos telespectadores compreendam. A esquerda defende um sistema ideológico onde o Estado é maior. Onde o Estado... E aí tem que diferenciar o que é o Estado. Porque existe a nação brasileira e existe o Estado. O ente-Estado. O ente-Estado. O poder público federal, o estadual e o municipal. Este é o Estado constituído numa federação. E existe um todo maior que é a pátria brasileira, a nação brasileira. E para nós, da direita, existe uma grande diferença ideológica nesse sentido com a esquerda. A esquerda, por questão ideológica, doutrinária, defende um Estado maior. Um Estado arrecadador, centralizador e que ele define as políticas sociais de inserção do cidadão com uma estrutura maior. Nós, da direita, e eu sou um parlamentar de direita, formado com esses princípios, entendemos que a melhor forma do Estado agir é deixar a nação maior, a nação soberana, e não pode o Estado se servir da nação. O Estado existe para servir a nação e não se servir. Então nós entendemos um Estado de uma máquina pública menor, melhor estruturada, com uma gestão mais eficiente, onde a gente pode destinar os recursos que esse Estado poderoso arrecada para uma gestão eficiente e resultado ao cidadão. E a melhor forma no entendimento nosso de inserir o cidadão na sociedade é através da educação e do trabalho. Então nós temos que ter políticas públicas que priorizem a questão da educação do cidadão desde o seu nascimento, e para isso ele tem que ter uma política assistencial muito forte na área da saúde, na área educacional, tem que ter um apoio, um fortalecimento da instituição família. Mas, vereador... E só para concluir, e nesse sentido, se tu tiver esta ação do Estado sobre a segurança, sobre a saúde, sobre a educação e sobre a infraestrutura para dar condições, tu permite que o cidadão, por competência própria, com suas próprias forças e por seus méritos, se insira, após esse processo de acompanhamento do Estado, se insira de forma individual no processo produtivo, ou trabalhando como trabalhador, ou empreendendo no seu próprio negócio. E aí o poder coercitivo do Estado se limita nesse processo educacional, saúde, segurança, infraestrutura, e deixa o Estado mais rápido, dinâmico, menor, numa gestão eficiente, que o cidadão possa, com sua própria força e competência, atingir
uma qualidade de vida. Essas políticas de Estado, elas atravessam várias interpretações ao longo da história. Sempre se teve a ideia da livre iniciativa, competitividade, de que o próprio mercado se regularia, mas isso geram problemas ao longo da história. E aí se criou, então, aquela interpretação do Keynes, do estado de bem-estar social, que o Estado deveria fornecer as próprias condições para a população. Tivemos agora esses problemas sucessivos do mercado financeiro em que, se não fosse a intervenção do Estado, subsidiando inclusive bancos e empresas montadoras, a economia mundial estaria quebrada. Então, em determinado momento, os mercados acham que é muito bom eles viverem por conta própria, mas não é bem assim. O Estado tem que entrar e dar um certo subsídio forte. Vários bancos não quebraram porque o Estado entrou junto e subsidiou isso. Então é sempre um jogo de interpretações entre até que ponto o Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que estar mais presente. As próprias administrações ditas de esquerda já exercitam modalidades como, por exemplo, parcerias público-privadas, concessões de serviços públicos em que a iniciativa privada é chamada a auxiliar em serviços, sobretudo de infraestrutura, em que o poder público encontra limitações já de custear esses tipos de serviços. Como chegar a um equilíbrio, para não ficar naquele discurso, não, mas o Estado tem que ser mínimo, não, o Estado está ajudando demais. Então fica um debate que até é incoerente, porque tem uns momentos quando o Estado é necessário, todo mundo diz, não, precisamos do Estado, tem que ajudar, porque afinal de contas, somos nós que geramos empregos, enfim. Como chegar nesse equilíbrio, vereador? É importante, Fábio, essa percepção de Estado, e nós defendemos o Estado necessário. Agora, qual é o Estado necessário? Esse é o debate que se instala. Então, por que nós falamos antes dos programas sociais e o PT e os partidos de esquerda souberam trabalhar? Como se só os partidos de esquerda defendem os programas de distribuição de renda, né? E não é verdade. Os partidos de direita também entendem que deve-se ter uma política pública séria de distribuição de renda, desde que se saiba como aquele cidadão que está recebendo aquele benefício do Estado sairá do sistema logo à frente. O Bolsa Família, que na verdade foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, antes da era Lula, com outro nome, com um programa de distribuição de riqueza, inserção social, depois passou a ser Bolsa Família e o Lula se apropriou como se fosse criação dele, enfim, não é o mérito aqui. Ele não conseguiu ainda achar o ponto onde tu retira o cidadão da dependência do Estado. E aí tu não tem o Estado necessário, tu tem um Estado paternalista. E isso não é bom para um país. A ideia do Bolsa Família é como uma porta de saída. Em determinado momento ele tem que acabar. O meu irmão, que a gente não conversa, que ele seja ruim, mas conversa muito sobre política, ele diz, o cidadão está lá com a veia aberta sangrando. O Estado tem que chegar, assistir aquele cidadão e estancar o sangramento. Está saudável, tu bota ele na linha de trabalho agora, tu vai por conta própria. Sim. O Estado fez o seu papel de assistir o cidadão na vulnerabilidade, mas ele tem que sair desse processo. Na verdade, vereador, ele não pode ficar dependente do Estado. No caso específico do Bolsa Família, até dificuldades de fiscalização, porque famílias que já mudaram de padrão financeiro, enfim, ainda continuam recebendo. Então, eu acho que também é uma dificuldade muito grande de fiscalização. Eu enfrentei isso quando sobretudo em estados do Nordeste. Quando fui contratar uma moça para trabalhar na minha casa, quando nasceu meu segundo filho, olha, eu não quero que o senhor assine a minha carteira. Eu digo, por quê? Porque eu recebo Bolsa Família. Eu digo, não, eu vou assinar a sua carteira e tu está saindo do patamar Bolsa Família para o patamar carteira assinada, 13º, direitos trabalhistas, INSS, Vale Transporte, vou te ajudar a pagar meio plano de saúde, ou seja, tu não precisa mais do Estado. O Estado te atendeu até aqui, agora tu tem que migrar. Não, mas eu não quero perder a Bolsa Família. Não, tu vai perder porque outro cidadão precisa, tu não precisa mais. Então é esse processo que nós temos que entender que o Estado cumpre seu papel até um determinado ponto. E o que acontece, na minha análise, Fábio, e que nós temos tido debates, na minha percepção até respeitosos, eu e o vereador Rodrigo Beltrão, outros vereadores, porque a gente debate em plenário. Questões ideológicas. Fora do plenário, a gente se respeita como vereador, como cidadão, como amigo. Conheço o Beltrão desde a faculdade do Direito, né? Sempre em lados diferentes, por questão ideológica. Né? Mas esse debate é no sentido de construir isso. Qual é o melhor perfil de Estado? E o que nós temos que entender, e infelizmente nós não vemos isso no país. O Estado tem que entender que ele existe para servir a nação e não se servir da pátria brasileira, do povo brasileiro. E nós estamos tendo isso no nosso país de algumas décadas.
onde o Estado pensa ser maior que a nação. Está totalmente equivocada, mas isso requer mudanças fortes, inclusive nas instituições construídas no nosso país, inclusive no funcionalismo público, inclusive no sistema de previdência com aposentadoria integral para o servidor federal, estadual, municipal, e inclusive no judiciário, que acaba ficando refém de todo esse processo. Porque nós temos que entender o seguinte, nós vivemos numa sociedade capitalista. E nós não vamos migrar para um socialismo nem para um comunismo. O sistema está definido assim. Nós vivemos numa sociedade capitalista. O que nós temos que fazer é com que o capitalismo consiga inserir os mais necessitados no sistema e que eles possam, com seu próprio trabalho, fazer o sustento seu, da sua família e ter qualidade de vida. Vereador, não quis interromper o seu raciocínio, mas nós estamos bem além do nosso tempo, então eu tomo essas suas considerações como as últimas, ao mesmo tempo que lhe agradeço. E muito obrigado mais uma vez, vereador, por vir ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa passar um pouquinho do tempo, mas é um debate interessante. Sim. E a sociedade brasileira precisa voltar a fazer esse debate. Que tamanho de Estado nós queremos e que estrutura estatal, de governo, de máquina pública o país pode suportar. Porque cada vez aumenta e o país em breve não vai conseguir suportar a máquina pública brasileira. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Conversamos então com o vereador Guila Sebem, do PP. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a programação do Canal 16 e até o nosso próximo encontro.